Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senhor Joaquim Gondim, que é superintendente de usos múltiplos da Agência Nacional de Águas. E o tema da nossa conversa vai ser a seca na região amazônica. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós que agradecemos. E, doutor Joaquim, nós temos visto aí nas imagens terríveis imagens que revelam a extensão da calamidade que está se abatendo sobre a região amazônica. O Rio Negro e os Solimões, mas principalmente o Rio Negro, transformado praticamente num fio d'água. Os barcos encalhados, a população ribeirinha desconsolada, um ambiente de aflição e de incerteza pairando sobre toda a região. Já são 38 municípios em estado de calamidade de emergência, cerca de 60 mil famílias diretamente atingidas. Além da dificuldade de transporte, o isolamento de diversas comunidades, a mortandade dos peixes, que é o ganha-pão de boa parte da população ribeirinha, também assusta, não é? Enfim, como a Agência Nacional de Águas tem enfrentado esse problema? A prevenção de eventos extremos, a prevenção de eventos críticos, seja de origem natural ou seja de origem antrópica, ela é uma das principais preocupações da Agência Nacional de Águas. O que significa isso? O ciclo natural dos rios, ele tem um período que nós chamamos de período úmido, onde as chuvas acontecem, esses rios começam a receber essa água dessas chuvas e provocam o crescimento das cheias e o ciclo natural. Então tem um ciclo de subida das águas, que é o ciclo das cheias. Bom, num segundo momento, as chuvas param e os rios começam a decair de nível. Esse decaimento na região amazônica é chamado de vazante. Então, a vazante dos rios, quer dizer, os rios estão diminuindo de nível e de volume. Esse é um ciclo natural, que se repete ano após ano, no sentido de que sempre tem um período de águas altas, sempre tem um período de águas baixas. A natureza também, ela tem seus ciclos interanuais de variabilidade. Tem anos que chovem muito e tem anos que chovem pouco. Então, faz parte da natureza termos, durante um ano, um ciclo hidrológico, termos águas altas e águas baixas. Mas também faz parte termos anos úmidos e anos secos. Então, a nossa preocupação maior da agência é quando estamos em situações extremas. Quando no caso específico agora, por exemplo. Como esse exemplo desse ano e como foi o Rio Negro bateu o recorde de baixa, 13 metros e pouco, quer dizer, dizem que desde 1902 o Rio Negro não está tão seco como atualmente. Nesse momento, o que se tem é exatamente essa situação que você está colocando. Mas se você se lembrar, o ano passado nós tivemos também a maior cheia desses últimos tempos. Então, esse ciclo ele se repete e o que provoca mais impacto são esses extremos, muito seco ou muito cheio. Então, o que é que se faz? Nós temos, então, um sistema de monitoramento, que são estações que são colocadas, espalhadas nos diversos rios da Amazônia, de tal maneira que tenham réguas e tenham equipamentos que transmitem os dados aqui para Brasília. As réguas, os observadores leem essa leitura, ou seja, ou transmitem elas automática, ou transmitem via satélite, ou por telefone, mas manda a informação. E se você tem, então, esse acompanhamento do que está se passando nos rios, você tem condição de saber se está subindo, se está descendo, se esse ano foi mais cheio, se foi mais seco. Então, a primeira coisa que é importante colocar, um papel fundamental da agência. Ou seja, há um monitoramento. A Agência Nacional de Águas não foi pega de surpresa. Então, não foi pega de surpresa e, pelo contrário, ela fez a prevenção, informando aos setores responsáveis pela assistência que isso iria acontecer. Nós contamos com isso, uma colaboração estreita com a CPRM, tá certo? E com o CIPAM. Então, CPRM é o Serviço Geológico Brasileiro, né, que opera essas estações, e o CIPAM, que é o Serviço de Proteção da Amazônia, Sistema de Proteção da Amazônia. Então, o que é que se acontece? Então, primeira coisa, nós temos dados. Tem dados, tem informações que permitem, então, nós dizermos, ó, esse ano é um ano de cheia extrema ou de seca extrema. Por quê? Porque nós temos estatísticas que permitem comparar com anos anteriores. Então, essa é uma coisa importante que tem na agência um elemento fundamental, que é a informação. Bom, num segundo momento,
termos uma estação que é muito representativa, que é a representação da estação que fica no Rio Negro, em Manaus. Foi instalada desde 1902, nós temos dados. Então, você tem uma sequência de quase que 108 anos de informações. Então, quando nós falamos é a maior seca, é a maior cheia, ela se refere, então, a um registro de que tem mais de 100 anos de dados. Então, no momento, nós estamos vivenciando um nível muito baixo nessa estação, que já aconteceu muito próximo a ele no ano anterior, em 1963. Teve uma seca, uma vazante, também equivalente a essa. Essa hoje conseguiu superar, em termos de baixa, por 1 centímetro. Então, eu diria que é o seguinte, são equivalentes. São equivalentes. Então, levou um certo tempo para ser repetido, quer dizer, não foi a referência maior é essa vazante de 63 que se repetiu agora. Agora, o que é que está acontecendo? Ela, quando se olha a vazante da Amazônia, a gente pensa só no território brasileiro, mas não. A principal questão que se coloca hoje é que nessa parte da Amazônia, chamada Amazônia Ocidental, tá certo? Ela sofre muita influência das águas que vêm de território internacional. Quer dizer, você tem aí a Colômbia como nascentes dos principais rios lá do Negro, você tem a própria Venezuela também como contribuindo para a bacia, você tem o Equador e você tem Peru. São 4 países e mais a Bolívia contribuindo mais por Madeira e outros rios. Então, o conjunto disso, a chuva no território nacional, mas a chuva que está com o terreno nesses países limítrofes é que fizeram com que os níveis esse ano tivessem baixo. Mas isso não aconteceu agora, a chuva agora. Foi chuva que parou de acontecer ou caiu abaixo da média desde o ano passado. Tá certo? E a que os técnicos da ANA atribuem o fenômeno da seca na região amazônica? Então, são 2 partes. Tem a parte meteorológica, que são os institutos de pesquisa, tipo o INPE, INMET, que fazem as suas previsões e suas análises, e tem a parte da agência, que é água nos rios. Então, a ANA, ela fica monitorando a água nos rios e fica acompanhando os níveis do rio. Claro, então, com base nessas informações e nessas previsões dos institutos de meteorologia, tipo, vai ter El Niño, mas ele não diz só que vai ter El Niño, ele diz, vai ter El Niño, as chuvas vão acontecer abaixo da média e nós nos preparamos para esse fenômeno. Quer dizer, vocês também acreditam que o fenômeno chamado El Niño, que se dá pelo aquecimento das águas do Pacífico, influencia... Tanto o El Niño influencia, no Brasil como todo, esses fenômenos, eles influenciam de maneira diferenciada. A seca no Nordeste, a parte da região centro... oeste e sudeste tem um comportamento diferente. Então, quando se diz Laninha, tem um comportamento diferenciado para cada região do país, tá certo? E esses institutos de pesquisa, eles tomam conhecimento desse fenômeno que vai acontecer, ficam monitorando e passando para os órgãos gestores de recursos hídricos informações tipo, vai chover abaixo, acima ou na média. Então, eles passam a informação decodificada. Os institutos os órgãos gestores de recursos hídricos não se preocupam, em tese, em ficar estudando o El Niño. Fica absorvendo as pesquisas desses órgãos de meteorologia, que diz para nós que vai chover abaixo, acima ou na média. Então, com isso, nós nos preparamos. Então, o que acontece? Como uma bacia amazônica é uma bacia diferente, por exemplo, de um rio urbano, que onde a chuva acontece, com 15 minutos você tem inundação, 20 minutos. Morre gente a todo momento, por quê? Caiu num canal, Por quê? Porque a água cai, pega o solo impermeável, rapidamente corre nos corpos por d'água e isso provoca inundação. Na bacia amazônica, não. A chuva acontece, demora meses, dias, ela percorrendo os grandes rios, e então você tem um tempo maior de fazer seus trabalhos de prevenção, tá certo? Então é isso que é a grande coisa, quer dizer, tanto nós temos sistemas, a CPRM todo ano dá o alerta quando vai ter cheia, tá certo? Por quê? Porque ela chega e tem modelos que diz, com 2 meses de antecedência, vai ter uma grande possibilidade de ter cheia. Como nós também, a Agência Nacional fica cuidando da questão da seca, acompanhando e dizendo, há uma grande possibilidade de termos vazantes históricos. Foi isso que nós fizemos. Então, a agência deu essa prevenção. E aí você diz, e como isso facilita? Por quê? Como as vias navegáveis na Amazônia se constituíram nas estradas, então se você puder antecipar
determinadas ações, isso melhora as condições de atendimento da população. Por exemplo, garantir o abastecimento. Você levar o combustível, você levar os alimentos com antecedência, de tal maneira que, quando aquele rio pare de ter condições de navegabilidade, mas você já estocou. Tá certo? Agora, doutor Joaquim, quer dizer que esse fenômeno é inevitável? O ciclo natural é termos águas altas, águas baixas, anos chuvosos, anos secos. Agora, o que é fora sempre da normalidade é termos os valores extremos, né? Tipo, a maior seca, a maior cheia. Então, isso foge um pouco da normalidade e aí é chamado um evento crítico. Então, por exemplo, as queimadas não têm nada a ver, não tem responsabilidade sobre esse fenômeno que está ocorrendo agora. Veja, ela atua no ciclo hidrológico, quer dizer, o aquecimento, todas as outras coisas fazem com que o clima como um todo mude, tá certo? Então, toda a ação do homem, todas essas coisas contribuem para o processo. Cada uma tem seu peso. Tá certo? Cada uma tem seu peso, que os institutos tentam de meteorologia, que quem está cuidando principalmente dessas questões de mudança climática, está analisando o peso de cada coisa, a emissão de CO2. Então, todas essas coisas têm um peso na composição desse problema que é global. Agora, nosso setor cuida da água nos rios. Tá certo? Então, dentro da água dos rios, nós fazemos as previsões. Por quê? Porque quando nós analisamos a seca, ela primeiro passou em Tabatinga. Solimões entrou em Tabatinga, o nível veio do Peru muito baixo, então nós já dizemos, esse rio vai ter problema de seca. Por quê? Porque está passando muito baixo em Tabatinga, batendo níveis históricos. Então, esse reflexo vai percorrer todo o rio Solimões até o encontro das águas, então vai ter reflexo em, por exemplo, no Rio Negro, que